Senhora Presidente da Assembleia Nacional, soberano povo de Angola, excelências, senhores jornalistas, não há prioridade em Angola acima da nossa liberdade. Não há prioridade nenhuma ao nível da estratégia local, regional ou global. A única prioridade é a nossa liberdade, a honra aos nossos mortos e a coragem que nos mantém de pé até conquistarmos aquilo a que nós temos direito. Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Realizamos esta sessão plenária no Dia da Liberdade em Portugal. Saudamos o povo português que, através do movimento das Forças Armadas, pôs termo ao regime autocrático de partido-Estado que subjugou Portugal e as suas colônias ultramarinas por mais de 60 anos. Saudamos o 25 de Abril, porque tem uma parte do povo angolano e simboliza a liberdade, democracia e alternância no exercício do poder público. De 25 de abril de 74 para cá, Portugal já estabeleceu uma imprensa livre e plural, que dá acesso igual aos governantes e às oposições. Uma sociedade civil vibrante e uma democracia muito fecunda, que produziu alternâncias pacíficas mediante eleições democráticas realizadas com imparcialidade e transparência. Em 50 anos, a democracia portuguesa elegeu 24 governos constitucionais, que foram dirigidos por 14 chefes de governo de diferentes partidos. Elegeu também 5 presidentes da República, de partidos políticos diferentes, tendo cada um deles servido 2 mandatos. Senhora Presidente, no último trimestre, o país registrou eventos políticos importantes que impactam o orçamento das famílias angolanas, a reconciliação nacional, a legitimidade política do Estado e a institucionalização efetiva das autarquias locais. Sob o orçamento das famílias, a fome aumentou. Os preços da comida não param de subir e as pessoas já não aguentam mais. Decorridos os primeiros 3 meses de execução orçamental, a crise piorou. Os preços da comida já subiram mais de 20% em relação ao dezembro de 2023, sem contar com o aumento do preço da gasolina e do gasóleo. Como o governo não consegue fazer subir os salários na mesma medida em que faz subir os preços da comida, a vida das famílias vai piorar. O desemprego vai aumentar e os que roubam vão continuar a roubar. O governo falhou na sua primeira prioridade, que é fortalecer o rendimento das famílias. E quando numa democracia um governo é incapaz de combater a fome, a pobreza, a inflação e o desemprego, e mais a corrupção, este governo deve ser substituído. Angola vive uma crise social e econômica. A fome aumentou, a pobreza aumentou, o desemprego aumentou, a insegurança aumentou, a corrupção aumentou, os preços da cesta básica subiram. Angola clama pelo fim da crise. O governo falhou também na segunda prioridade orçamental, que é investir mais nas empresas e na economia. Onde está o dinheiro para investir? O governo faliu o Estado. Os empresários estrangeiros não querem investir em Angola, porque o governo não paga. Os empresários nacionais têm vontade, mas estão descapitalizados. Devido à crise, centenas de pequenas e médias empresas declaram falência ou despedimentos em massa. A terceira prioridade orçamental também falhou. O governo não vai conseguir garantir a sustentabilidade do Orçamento Geral do Estado de 2024, quer no cenário macroeconômico, quer no plano da arrecadação da receita, quer no nível e na qualidade da despesa autorizada. Senhores deputados, no último trimestre, através do Decreto Presidencial número 86/24, o Ministério das Finanças foi legitimado para passar a exigir, a título extraordinário, a realização da auditoria externa aos institutos públicos, uma medida que saudamos. Por isso perguntamos, por que esta medida não é extensiva aos ministérios, às missões diplomáticas, aos governos provinciais, às administrações municipais,
a Agência do Petróleo e Gás a Sonangol e a Indiama. Por quê? É necessária a aprovação do Sr. Presidente da República de um diploma similar que legitime o Ministério das Finanças para passar a exigir a título extraordinário a realização da auditoria externa aos demais órgãos da administração pública. Senhora Presidente e senhores deputados, cumpre-nos alertar que a lei que criminaliza a exploração artesanal de minérios por angolanos, que a maioria parlamentar tenciona aprovar, poderá trazer sérias implicações negativas à paz pública e à legitimidade política do Estado. Ao defender apenas os interesses de uma classe minoritária de poderosos que executa friamente angolanos e agride o ambiente, a lei vem privar milhares de famílias pobres do seu sustento e do acesso igual e legítimo à riqueza e à prosperidade. Foi uma decisão errada, contrária ao interesse nacional e reprovada pela maioria da população. Angola é de todos os angolanos e nenhum angolano devia ser privado do acesso aos recursos naturais da sua pátria. Nenhum angolano devia morrer à fome ou a tiro, só porque uns poucos consideram que a riqueza de Angola não deve beneficiar os filhos dos menos equipados em primeiro lugar. Esta medida deverá ser revertida no futuro, porque é injusta, antipatriótica e não exprime a vontade soberana da maioria real dos cidadãos que representamos neste Parlamento. No princípio deste mês, como resultado da pressão da sociedade, em especial pressão da Igreja, da juventude, da sociedade civil e da UNITA, Frente Patriótica Unida, o governo apresentou uma proposta sobre a institucionalização das autarquias locais, depois do grupo parlamentar da UNITA ter apresentado publicamente um projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias locais. Notamos, com alguma preocupação, que a proposta de lei da criação das autarquias locais, apresentada pelo governo ou pelo executivo, no fundo, não vem criar nenhuma autarquia. Ao invés de criar as autarquias, a proposta do executivo vem estabelecer outra vez um conjunto de tarefas essenciais que o executivo tem de realizar primeiro. As mesmas tarefas que já constavam do plano de tarefas essenciais de 2015, que deviam ter sido executadas até final de 2016. Por outro lado, notamos na proposta do Executivo um ponto que converge com a nossa proposta de se criar uma comissão eventual paritária no seio da Assembleia Nacional para assegurar o êxito do processo. Temos a base para um diálogo institucional, sério, aberto e consensual. A audição pública foi feita. As leis essenciais foram todas aprovadas. O que falta é vontade política. O que falta é decisão patriótica de concretizar a Constituição. Senhora Presidente, angolanas e angolanos, para nós, angolanos, abril significa também paz, tolerância e reconciliação nacional. Infelizmente, o país registrou neste mês de abril, o mês da paz, 22 anos depois do fim da guerra, mais um atentado à liberdade, à democracia e à paz. Um atentado premeditado à vida e à integridade física dos deputados à Assembleia Nacional, sem nenhuma palavra de condenação do senhor Presidente da República, da senhora Presidente da Assembleia Nacional, do senhor Ministro do Interior, do senhor Comandante-Geral da Polícia Nacional. Covardes, Angola nossa. Covardes, minha Angola. É esta Angola que nós temos. 22 anos depois, é esta Angola que nós temos. O Grupo Parlamentar da UNITA agradece as manifestações de solidariedade e repúdio da CIAST, do SICA, a Igreja em geral, as organizações da sociedade civil, personalidades distintas
A grande maioria dos angolanos, e aqui é justo salientar, a representação política do Partido Humanista de Angola e o grupo misto PRS-FNLA expressa nessa sessão plenária. Tratou-se de um homicídio frustrado, perpetrado por milícias do regime, que se inscreve numa agenda contra o reforço e aprofundamento do Estado Democrático de Direito em Angola. Tratou-se nitidamente de um ato de intolerância política que visa instaurar, por meio de atos como aquele de deliberada violência, um clima de instabilidade, um estado de coisas e de opinião que justifique a posterior uma alteração constitucional da qual se possa instituir um terceiro mandato para o atual Presidente da República. Acreditamos, como dizia o Dr. Savimbi, não há arma nenhuma no mundo capaz de fazer calar para sempre a vontade de um povo. E mais, as causas justas dos povos sempre triunfaram. A nossa causa, a causa do povo angolano, a causa da justiça social, a causa da liberdade, da dignidade, da democracia e da solidariedade social há de triunfar. Senhores deputados, Angola está em luta contra a corrupção, contra a pobreza, contra a fome, contra a impunidade, contra o peculato, contra o analfabetismo, contra a má governação, contra a falta de transparência, contra a partidarização da administração pública. Angola está em luta contra o sequestro da comunicação social pública e do poder judicial, contra a indigência, contra a subjugação e contra o hegemonismo de grupos políticos e econômicos. Angola está em luta contra o empobrecimento da classe média. Angola está em luta contra o desrespeito aos funcionários públicos, contra o desrespeito aos empresários nacionais, contra a desvalorização dos quadros nacionais, os médicos, enfermeiros, polícias e militares. Nesta luta pela dignidade de Angola e dos angolanos, os nossos inimigos são comuns. Nesta luta não há o outro lado. O nosso lado é o lado dos angolanos. O nosso lado é Angola. O nosso lado é a defesa da prosperidade, felicidade e justiça social. O nosso lado é o lado da unidade na diversidade. O nosso lado é o lado da liberdade, do respeito pelos adversários políticos. O nosso lado é o lado da democracia participativa. O nosso lado é da Angola democrática, unida, genuinamente reconciliada. O nosso lado é o lado de todos os povos, de todas as culturas. É o lado da igualdade de oportunidades para todos os cidadãos nacionais. O nosso lado é Angola sem intolerância, sem exclusão e sem injustiças, porque acreditamos que no contexto das nações, o nosso primeiro partido é Angola, a nossa ideologia é a unidade nacional, a nossa cultura é a democracia, a nossa força é o diálogo, a nossa estratégia é a inclusão, o nosso poder é a ciência, a técnica e a tecnologia. A nossa divisa é a reconciliação nacional. A nossa riqueza é a diversidade cultural e a nossa meta é Angola. Angola libertou-se do colonialismo, mas não se libertou da opressão, do autoritarismo, da exclusão, da pobreza, da fome, da miséria, da indigência, do medo, do analfabetismo, da corrupção e das injustiças. Senhores deputados, esperamos que o Sr. Presidente da República regresse ao país com espírito de abril, que traga na sua bagagem as experiências positivas da Revolução Democrática Portuguesa e que venha inspirado para implementar no país uma autêntica revolução na infraestrutura da democracia angolana. Uma revolução que traga a efetiva liberdade da imprensa, que garanta tratamento igual aos partidos políticos, que garanta auditoria ministerial e fiscalização parlamentar dos contratos e das contas públicas, e que acabe de vez com a democracia tutelada pela hegemonia de um partido-Estado.
uma revolução pacífica, com 50 anos de atraso, sim, mas que institui em Angola a verdadeira democracia. Acreditamos que o Sr. Presidente da República, que cumpre nesta 5ª legislatura o seu último mandato, terá certamente o apoio de todos os senhores deputados da Assembleia Nacional, se decidir revestir-se do espírito de Abril para definitivamente abraçar com convicção o ideal do Estado democrático e dar ao país um novo rumo. Que os nossos heróis e mártires nos inspirem maior devoção à causa pela qual partiram, para que, com a graça de Deus, Angola se realize una, democrática, verdadeiramente reconciliada, livre do medo, da pobreza e da corrupção. Deus abençoe Angola. Abaixo a intolerância política. Pode sentar, senhor deputado. Seguindo os nossos trabalhos, senhores deputados, vamos prosseguir os nossos trabalhos e chamamos a senhora deputada Érica de Carvalho Aires para apresentar a declaração política.